Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E vocês devem estar se perguntando, por que você tá com a mesma roupa? Não tomou banho, foi pra casa, não trocou de roupa? Gente, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia, no mesmo momento que eu gravei a parte 1, tá? Por isso que eu tô do mesmo jeito, da mesma forma, mesma roupa, mesma cara. Esse vídeo é a parte 2 daquele vídeo que vocês assistiram. E se você ainda não assistiu a parte 1, entra aí no canal e vai lá assistir a parte 1 e depois você volta aqui e assiste a parte 2. Mas primeiro, se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos e chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, volta lá do primeiro vídeo pra você saber quem eu sou, tá bom? Aí você vai pra parte 1 pra saber o começo dessa história aqui. 2000 anos depois. Roda a vinheta. Eu vim contar pra vocês hoje de quando eu e o Bruno foi morar junto, tudo o que aconteceu, por que a gente parou de pagar aluguel, tá bom? Empolgante! Não sei de onde eu parei, gente, naquele vídeo, mas eu vou contar pra vocês de quando a gente foi morar de aluguel. A gente decidiu ir morar de aluguel, pagando, né, o primeiro mês de aluguel, é claro, porque quando mora de aluguel tem que pagar, né, de graça. E a gente tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa de solteiro. E falamos, vamos que vamos, né? Na casa que a gente foi morar já tinha um armário, porque a casa que a gente foi morar de aluguel era a casa do tio do Bruno. Já tinha um armário, então a gente ficou usando esse armário. E fomos morar na casa com só a cama e o guarda-roupa. Então a gente dormia e eu pegava comida na casa da minha mãe pra gente comer. E aí foi quando a gente decidiu, a gente trabalhava no mercado e o Bruno trabalhava no fast food. E aí, como a gente trabalhava, até aí estávamos responsáveis. Aí falamos o quê? Vamos comprar alguns móveis, que é o mais necessário. Qual que era o necessário pra mim? Fogão e geladeira. Não é porque eu só penso em comida, não, imagina, gente, claro que não. Mas porque a gente tinha onde dormir e, por enquanto, o que a gente tinha pra guardar as nossas roupas tava dando super certo. Porque a gente não tem de roupa, tá, gente? Tem muita roupa, então não tinha muito o que guardar. Então tava dando pra gente se virar, porque a gente precisava do fogão pra cozinhar e a comida pra guardar as comidas, pra não estragar. E foi aí que falamos, vamos comprar. Só que a minha mãe falou assim, a minha mãe me deu o fogão, falou, vou dar o fogão pra vocês, né? Ela comprou o fogão e me deu o fogão. Então, qual era a minha preocupação? A geladeira. E a preocupação do homem, no caso do Bruno, um videogame e um som. Tá? Que eu não sei o que ele ia fazer. A geladeira, ou melhor, o videogame, ele ia cozinhar e talvez o som dava pra guardar a comida. Não sei como funcionava na cabeça dele. Mas essa era a intenção dele. Por quê? Porque ele falou, eu vou ficar dentro de casa quando eu tiver de folga, não tenho videogame, eu não tenho... Não tem um som, Não tem um som, vai escutar uma música. E a gente tem tanta coisa pra gente comprar, a gente vai se preocupar com isso? Até então. Beleza. A gente foi lá no centro da cidade. Qual a primeira coisa que vocês acham que a gente comprou? Deixa aí nos comentários, vou esperar aqui você comentar lá o que você acha que foi. Tá. Um videogame. Ninguém acertou! Sim, a gente comprou um videogame. Por quê? Porque o Bruno era maior de idade, ele trabalhava, recebia o salário dele. Eu falei, se quer comprar, você vai comprar. A gente foi, compramos um videogame, um Xbox One, né? No mesmo dia, retornando pra casa, a gente passou nas Casas Bahia e compramos uma geladeira e uma televisão, tá? Porque como a gente não tinha que comprar o fogão, e era o que a gente não tinha, e pra jogar o videogame ele precisava do quê? Da televisão. É mesmo? E aí foi a briga na hora da geladeira e da televisão. Por quê? Porque o bonitão queria comprar Xbox novo e não queria comprar minha geladeira nova. Falei pra ele, não compensa, eu não quero. Não porque eu queria tudo novo. Não queria tudo novo. Até porque o armário que a gente já usava era dos outros, o guarda-roupa era dos outros. A única coisa que era nova que minha mãe comprou, que eu trouxe da minha casa, foi a cama, solteiro. Pensa daqui, ó, que tá na casa da vizinha. Aí, mais pobre, é uma coisa sem explicação. Cama tá aqui hoje na casa da vizinha. E se vocês adivinhar onde que ela mora, deixa aí nos comentários, tá? Cala a boca! Vocês veem como o mundo é pequeno, como o mundo dá a volta, como as coisas são, tá? E era a única coisa que a gente ia ter novo. E eu falei, como a gente trabalha, a gente tá indo morar junto, vamos comprar nossas coisas novas de pouquinho, né? Ele comprou o Xbox novo. Falei, vamos comprar uma geladeira e uma TV nova. Aí compramos, ainda discutimos porque eu queria a geladeira que não fazia gelo, porque eu não gosto de limpar gelo de geladeira. Ele queria geladeira com gelo. E aí foi a briga nas Casas Bahia.
vou embora. Ele falou assim, volta aqui. Aí a gente comprou uma geladeira e comprou uma televisão, viemos pra casa. Como minha mãe já tinha comprado o fogão pela internet, ele chegou mais rápido que a geladeira, mas chegou praticamente na mesma semana. Então a gente tinha aí nossas coisas. E aí fizemos esse monte de dívida, né? Parcelamos de 500 vezes. Porque, gente, pobre não compra sem parcelar. Tem pobre que consegue, tem pobre que consegue, mas tem pobre que não consegue. Tem que parcelar de 500 vezes que é pra conseguir comprar um móvel ou alguma coisa de outro tipo, né? Aí parcelamos de 500 vezes, estávamos pagando as nossas parcelas, nosso aluguel. Aí o que que aconteceu? Adivinha? Engravidei, embuchei. Hoje já nasceu, tá, gente? Isso aqui é gordura. Já nasceu, tá? Nasceu faz muito tempo. Isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver. Aí eu engravidei. Logo que eu descobri que eu tava grávida, logo assim não, gente, não foi no mesmo dia. Mas quando eu descobri que eu tava grávida, aí foi o momento que a gente começou, o momento que era mais pra gente ser. Eu não vou, tipo, esconder o que a gente fez, nem o que ele fez, nem o que eu fiz, tá? Vou falar a verdade. O momento que era pra gente ser mais responsável, porque ali tinha uma vida dependendo da gente, era uma criança dependendo de nós, era o momento que era pra gente ser mais responsável, foi o momento que a gente foi mais irresponsáveis, tá? Por quê, gente? Porque tinha dias que eu me sentia mal, faltava no serviço, ia no posto, eu não conseguia atestado, não conseguia... Tá, tinha tcharará, e... Comecei a faltar muito no serviço e ele faltava muito no serviço dele. Fui mandada embora com 4 meses de gravidez. Se eu não me engano, eu tava com 19 semanas quando eu fui mandada embora. Até aí, beleza. Só que momentos antes da gente ser mandada embora, por a gente tá faltando, tava vindo descontando da nossa folha de ponto. E a gente não tava conseguindo pagar aluguel. A gente ainda ficou 2 meses sem pagar o aluguel. E eu falei, Bruno, tá na hora já da gente sair da casa, porque depois a gente não vai ter grana pra dar o aluguel. E aí, o Bruno tava trabalhando ainda no serviço dele, mas aí nesse mês que a gente conversou isso, que a gente ia voltar pra casa, que não era o que eu queria, por quê, gente? Porque meu sonho, eu sempre tive vontade de ser mãe, né, gente? Tive vontade de ser mãe, nunca imaginei que ia ser nova, mas aconteceu. Eu não queria voltar pra casa da minha mãe grávida, gente. Porque, tipo, eu me via, tipo, mãe acordada, minha neném chorando 3 horas da manhã, com cólica, acordando todo mundo. E todo mundo trabalhava. Minha mãe acordava 4 horas da manhã pra trabalhar. E eu falei, eu só vou... Vai ser incomodar as pessoas. Incomodar as pessoas. Não quero. Minha irmã também trabalhava, acordava cedo. Meu padrasto também. Então, eu não queria voltar pra casa da minha mãe. A mãe do Bruno veio e falou, vamos alugar uma casa. E a gente divide o aluguel. E a gente divide as contas e vamos morar junto. Só que a gente ia mudar de bairro. Até aí tudo bem. A gente topou, até porque naquele momento ia ser a ajuda e o socorro da gente, né? E aí ela deu essa ideia, a gente conversou e falou, no momento a gente não tá podendo escolher muito, né? Porque pra onde a gente ia com uma criança, sendo que a casa que a mãe dele morava tinha um cômodo. E na casa da minha mãe não tinha como a gente viver lá. A gente ainda pensou na hipótese de construir um cômodo. Só que minha mãe falou, eu não quero gastar dinheiro aqui. Tipo, a gente não tinha os planos de gastar dinheiro, ter que reformar a cozinha da minha mãe pra subir um cômodo pra mim fazer, tipo, uma casinha pra mim, pra neném e pro Bruno. E isso ela ainda tinha sido mandada embora, ela tinha pegado um dinheirinho e era o pensamento dela era esse, construir a casinha lá pra gente ficar. Aí, ó, tá vendo, Dudu? Só que aí eu falei pra ela, não é isso que eu quero. Foi quando surgiu toda essa ideia e a gente decidiu ir embora. Eu já tinha sido mandada embora, o Bruno ainda estava indo trabalhar um dia, só que na mesma semana o Bruno foi mandado embora. Só que bem antes do Bruno ser mandado embora, o motivo do Bruno estar faltando foi porque o Bruno, ele é barbeiro. Ele fez curso de barbearia clássica e aí surgiu uma oportunidade para ele. Só que para tudo acontecer, o Bruno teria que ficar indo para barbearia, se especializar, porque ele só fez o curso e não seguiu na área, então ele tinha que se especializar, porque se desse certo, o rapaz ia pegar ele pra trabalhar. Por isso que ele faltava, porque ele preferiu ir se especializar lá, fazer um negocinho lá, e faltava e ia. Até aí beleza, porque é que nem a gente falava, pode ser que a dificuldade aconteça hoje, que é pra vir nossa melhora amanhã, que foi o que aconteceu depois de tanto tempo. Ai, parece que tô chorando não, gente. Foi quando a gente decidiu ir embora, fomos embora pra outro bairro. Todo mundo, eu, ele, a mãe dele, o irmão dele e o namorado dela. A gente morou um tempo lá nesse outro bairro.
Aí eu falei pro Bruno, quando estiver perto da neném nascer, eu vou ir pra casa da minha mãe ficar uns dias lá pra ela me ajudar com a neném recém-nascida. Por quê? Porque o Bruno trabalhava, aí depois de um tempo ele começou a trabalhar, tá, gente? Ele foi pra barbearia trabalhar. Quem trabalha recebendo comissão sabe, gente, que pra você receber, você só recebe aquilo que você faz. Então, se o Bruno fizesse um corte, ele recebia. Se ele passasse o dia na barbearia sem cortar um cabelo, ele não recebia nada. Ele só gastava comissão pra ir pra vir. Então, pra a gente ter dinheiro, como a gente tava quase pra ele nascer, ele entrava às 8 da manhã, porque ele dava aula lá. Começou a dar aula, filha. Ele foi especializado e começou a dar aula, virou professor. E aí ele começou a dar aula, então ele tinha que chegar às 8 da manhã, e pra ele ficar até o fim do dia, a barbearia fechava às 10 da noite. Então ele chegava, onde a gente morava era mais distante de antes, da onde a gente morava antes. Não sei se vocês entenderam o raciocínio lógico aí. E aí ele chegava em casa às 11h30, meia-noite não sei quantas, às vezes ele demorava mais pra sair, às vezes ele saía mais tarde. E aí eu falei que ia vir pra casa da minha mãe por causa disso, porque eu ia ficar sozinha. Eu tava recém-parida, ia parir, eu não sei como é que fala, gente. Mas eu ia acabar de ganhar neném, e como que eu ia cuidar da neném sozinha, sendo que não podia fazer esforço, né, gente? Porque quem sabe, a mulher tem 45 dias de resguardo. Ela não que não pode fazer nada porque a mulher não tá aleijada, mas o tanto que ela pudesse cuidar, é bom se cuidar. Então, como eu tinha minha mãe, ela tinha sido mandada embora e falou, como eu tava grávida e ganhei a neném, ela ia ficar em casa, recebendo o segurinho dela, ia ficar um mês de resguardo comigo, né, o meu resguardo, e depois ela ia voltar a trabalhar. Então eu falei, eu vou ficar uns dias na casa da minha mãe. Até aí tudo bem. Vim ficar uns dias na casa da minha mãe. Eu vim antes de ganhar a Elo, um mês antes de ganhar a Elo, mais ou menos, eu vim pra cá, ficar aqui, meio mês, que eu vim no meio de junho, e a Elo nasceu dia 11 de julho, então eu fiquei quase um mês. E aí, quando eu vim pra cá, que eu me vi ali, não que me vi sozinha, me vi sozinha em questão de quê? Não que o Bruno tinha me abandonado e me largado, mas em questão de, tipo, ele trabalhava o dia inteiro, era só eu e a neném. Então, tipo, 30 dias eu tinha minha mãe do lado me ajudando depois desses 30 dias. Não que eu não conseguia cuidar da minha filha sozinha, mas eu não conseguia me ver sozinha com ela. Eu não tava bem psicologicamente. E falei pro Bruno, eu não quero voltar pra lá, eu vou morar com a minha mãe. Ele falou, tá bom. E aí foi quando a mãe dele saiu do cômodo que ela morava pra morar lá com a gente. Esse cômodo tava vazio. E eu conversei com o Bruno, falei, Bruno, o que você acha de me deixar morar nesse cômodo até Elo fazer uns 4 meses, né, de vida, porque ela era muito novinha, Elo tinha acabado de nascer. O que você acha de você me deixar morar nesse cômodo? Você conversa com a sua mãe, né? E depois que a Elo estiver maiorzinha, porque a Elo mamava só no peito, não dava leite, a Elo até hoje não toma leite, eu vou atrás de um serviço e eu te pago o aluguel, né? Porque a obrigação do Bruno até então é com a Elo, não é comigo. E aí ele falou, tá bom. E aí eu fui morar nesse um cômodo, eu e a Elo, porque ele tava morando lá com a mãe dele. Eu tinha vindo embora, ele ia ficar lá. Fui pra esse cômodo, a Elo já tava com mais de um mês, né? Porque como ele tem degrau, eu não podia subir degrau por causa dos meus pontos, que eu tava com um ponto aberto. Acho que vai ter relato aí, se você quer relato. Você já sabe. Eu tava com ponto aberto, então não podia fazer esforço. E nesse cômodo tinha degrau, então eu fui pra lá só depois que eu já tava bem melhor. A Elo já tava com mais de um mês. E aí, gente, é porque eu me perco. Eu não sei que parte que eu parei, não sei de onde contar. E aí o Bruno vinha toda noite ver Elo. Ver Elo, vocês sabem, né? Ele vinha ver Elo, às vezes ele cochilava, né, descansasse, era a desculpa dele, e acabava dormindo aqui em casa. E aí, conforme a gente conversar, no começo, quando ele vinha ver Elo, ele nem olhava na minha cara, depois ele começou a vir de graça, vocês sabem, né, a graça. E aí, a gente começou a conversar, e foi quando ele decidiu vir morar com a gente. Falou, vou voltar pra cá, ficar com vocês. Conversou com a mãe dele, tudo direitinho, voltou, ficou com a gente. E é onde a gente tá até hoje, gente. Nesse cômodo, nós 3. O Bruno trabalha, então. Desde aí ele trabalha de barbeiro, né? É a profissão dele, ele trabalha. E nesse momento a gente tá em casa por conta da quarentena. Porque como o shopping teve que fechar, ele tá em casa. Eu, ele e a Elo.
E é por esse motivo que a gente mora nesse cômodo, por tudo isso aí que a gente passou, por irresponsabilidade nossa, né? Não é o que a gente pretende pro resto da nossa vida. Não é o que a gente escolheu pra nossa filha. Porém, foi o que Deus preparou pra gente, né? É por esse motivo que a gente mora nesse cômodo. O próximo vídeo eu pretendo mostrar pra vocês a casa, né? Vou fazer uma receita e ao mesmo tempo eu mostro a casa. Porque como ela é muito grande, é 2 minutinhos pra mostrar, tá? Então, a gente faz uma receitinha. Vocês deixam a ideia de receitinha aí nos comentários, que eu vou estar trazendo pro próximo vídeo. Apresento pra vocês a Heloísa, talvez o Bruno, porque o Bruno é muito vergonhoso, gente. Eu falei assim, Bruno, eu vou te mostrar nos vídeos, que ele falou assim, mostra meu clone, não vou dar spoiler. Quem sabe no próximo vídeo o Bruno apareça, talvez não, talvez sim, a Elo vai aparecer no próximo vídeo. Então no próximo vídeo vocês vão conhecer quem é a Elo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra você ficar recebendo os meus vídeos aí direto na telinha do seu celular. Graziele Rosa enviou um vídeo, aí você vai correndo me assistir, tá, gente? Pra vocês não perderem nenhum vídeo, vocês ficar por dentro de todos os vídeos. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. É isso, gente. Acabou? Chega.